Alô, meus queridos amigos, meus irmãos de Angola, eu queria falar com vocês sobre uma coisa bastante interessante, um excelente potencial de negócio que existe em Angola. E vou começar dizendo a vocês o seguinte: nos momentos de crise existem as melhores oportunidades de negócio. Então, é preciso que a gente identifique o que causa crise, qual a consequência de uma crise. A gente identifica um grande problema e daí a gente coloca, apresenta uma grande solução e faz um grande negócio. Topa conhecer isso aí? Eu vou falar com vocês então nesse vídeo sobre a questão alimentar de Angola. É que, segundo informações que eu pesquisei aqui na internet, Angola é um país que importa a maior parte do seu alimento. A consequência disso é que quando você vai comprar comida num restaurante normal, em Luanda, em qualquer outra cidade, esse alimento custa muito caro. Para importar o alimento, você tem custos de importação, você vai ter o preço internacional, não é o próprio país que diz qual é o preço que ele vai produzir. Você tem taxas de importação, você tem uma série de coisas que fazem com que o preço do alimento no supermercado ou no restaurante se torne muito caro. E é conhecido que o alimento realmente é muito caro em Angola. Alimento caro significa que alguém paga muito dinheiro pelo alimento, não é isso? Ou seja, se você é um produtor de alimento em Angola, provavelmente o pessoal vai pagar bastante dinheiro pela sua produção, o que não é comum no resto do mundo. Em países onde existe a produção de alimentos, existe a concorrência externa, uma série de fatores, isso daí faz com que a margem de lucro desses negócios não seja muito boa. Mas em Angola parece ser um excelente negócio. Para completar, essa crise do petróleo que pegou em cheio o país, Angola, a economia de Angola, por ser altamente dependente dessa produção de petróleo, a economia baseada na dependência do petróleo, faz com que o governo tenha pouco poder para compra de alimentos, né? Tem pouco poder de argumentação, digamos, financeira para chegar no mercado internacional e comprar. Não, chega um momento com a crise do petróleo que a coisa ficou tão feia que não valia a pena para os angolanos venderem o seu petróleo. Tá? Porque a produção é muito cara, a produção de barril de petróleo em Angola é em torno de $35, né, segundo informações, né? E depois teve um tempo que o barril de petróleo chegou a $30. Imagina, não vale a pena vender o petróleo. E aí, com um país com a economia baseada em petróleo, toda a economia fica estancada, sangra e dói. E quem sofre? O povo. Pois bem, nesse vídeo eu quero mostrar a vocês uma solução bastante interessante para a produção sustentável de alimento. Como é que funciona a produção sustentável? Você tem um solo com capacidade de produção, né, e você tem a produção agrícola, a produção da pecuária. Você pega o resíduo disso tudo, coloca em um biodigestor, processa aquilo ali e dali vai sair fertilizante e vai sair biogás, que pode ser transformado, convertido aí em energia elétrica, e daí você tem produção de energia e produção de alimentos, e com isso você cria uma indústria de alimentos. De quebra, além disso, você pode produzir um excedente em energia para abastecer com energia cidades ou comunidades da região que precisem de energia elétrica e não tenham energia elétrica. Eu sei também que existe em Angola uma forte dependência de motores geradores de energia que funcionam à base de diesel. Às vezes dá problema, às vezes uma série de fatores, né? É sempre bom a gente ter uma matriz energética diversificada. Então, esse projeto ele pode colocar energia dos resíduos, proveniente dos resíduos orgânicos, na sua rede aí de distribuição de energia elétrica. Com certeza uma coisa muito boa, pessoal, muito boa mesmo. Então, vamos entender como funciona. Antes de tudo, você pode me encontrar aqui no Portal Resíduos Sólidos. Meu nome é Gleison Machado, eu sou autor do Portal Resíduos Sólidos. Meu contato está aqui, né? E aqui no Portal Resíduos Sólidos você tem uma série de informações sobre o setor de resíduos e também sobre energia. Mais particular sobre biogás, você pode procurar aqui no portal do biogás e pode ler também uma série de coisas sobre a questão do biogás, a produção de energia, o que é o biogás, o que é biometano, uma série de coisas você pode se informar aqui. Não deixe também de se inscrever no nosso canal Energia e Meio Ambiente para ficar atualizado sobre todas as questões que envolvem esses dois termos, dos quais eu sou especialista, tanto na área de energia como de meio ambiente.
Então vamos contextualizar, pessoal. Meus queridos amigos de Angola, eu peguei o site aqui do Polo Agroindustrial de Capanda, que é aqui o SODEPAC, né, o SODEPAC Angola. E ele tem um artigo interessante que, infelizmente, eu não consigo dizer quando foi publicado o artigo. Mas as planilhas aqui que ele usou, as tabelas, elas datam aqui de 2008 a 2011. Como nós estamos em 2017, imagino que não deva ter mudado tanta coisa assim. Se mudou, não foi uma coisa muito drástica, tá? Ele me diz o seguinte: em Angola, um dos efeitos do período de conflito interno foi a acentuada queda na produção agrícola e a da capacidade do país de se autossustentar em termos alimentares. Imagina, um país que teve guerra interna, ele com certeza não vai ter uma produção alimentar estável. Consequentemente, o país passou de participante ativo nas exportações agrícolas na década de 70, posicionava como o quarto maior exportador mundial de café e sisal, além de outros produtos, para forte importador. Atualmente, Angola depende do mercado internacional para satisfazer cerca de 80% das suas necessidades de alimentos, sendo autossuficiente apenas na produção de mandioca e banana. E aí você tem um quadro aqui, né? 80% produção de alimento. Imagina um país importar 80% do alimento que consome. É muita coisa, pessoal. É realmente muita coisa. Vamos dar uma olhada em quais são os produtos que ele listou aqui nessa planilha. Claro que tem mais produtos, né, mas esse aqui talvez sejam os mais representativos. E ele está falando aqui, ó, do ano de 2008 até 2011, a quantidade em 1.000 toneladas. Então tem aqui açúcar em geral. Em 2008, 297 mil toneladas de açúcar foram importados. Em 2011, baixou para 254 mil. O arroz estava em 2008 342 mil toneladas, em 2011 foi para 282, baixou a quantidade. Não se sabe se é porque Angola passou a produzir ou se é porque o governo teve menos dinheiro devido à crise do petróleo, teve menos dinheiro para comprar esse material, esse alimento. Carne de frango. As carnes em geral, você percebe que teve um aumento. Ó, carne de frango, 147 foi para 278. Né? Temos aí quase o dobro. Aqui, ó, carne bovina foi de 78 para 134. Carne suína de 28 para 66. Então teve um aumento significativo no consumo de carne, né, aí por parte de Angola. Na questão aqui do óleo de palma foi de 73 para 137. Né? Aqui tem óleo de soja, foi de 97 para 100. Então você tem uma tendência crescente, inclusive, de importação de alimentos. Né? Isso por quê? Porque a produção agrícola está deficiente. Então, pessoal, identificamos o negócio. O negócio bom aqui é produzir alimentos. Agora, será que vale a pena? Quanto o angolano paga, né, por tonelada? Ele importa aqui. Será que é porque o mercado externo ele oferece produto mais barato e daí isso fica muito barato e não compensa vender, né, fazer o negócio de produção de alimento em Angola? Eu dei uma pesquisada aqui, achei esse site aqui da Deutsche Welle, que fala, na verdade, sobre a questão do lixo em Angola, em Luanda. Cidade cara com pouca luz e muito lixo. E um dos comentários que ele faz aqui me chamou a atenção, que é isso aqui, olha. Ele fala de alguns problemas, né, da capital angolana. Ele fala que a capital angolana, Luanda, é considerada uma das cidades mais caras do mundo. Um prato de sopa pode custar cerca de $10 num restaurante. Um prato de sopa, na verdade, é composto de quê? De água, um pouquinho de massa, quem sabe, dependendo de como você faça a sopa, né? E também carne, caldo de carne, sei lá, um pedaço de carne, uma quantidade muito pequena de carne. Aí você tem um país que importa cada vez mais carne e que um pedacinho muito pequeno de carne é vendido a um preço muito alto. Ó, isso é uma excelente oportunidade de negócio. Produção de alimentos em Angola, com certeza, pelo que a gente está vendo aqui, é uma excelente oportunidade de negócio. Vamos contextualizar mais ainda. O governo dá passos aqui, segundo essa notícia publicada em 2015, que quer aumentar a produção alimentar. Ou seja, eles querem diminuir a dependência da importação de alimentos. Está sendo falado aqui pelo senhor Afonso Pedro Kanga. Angola precisa aumentar a produção para satisfazer as necessidades crescentes da população, mas também para poder exportar
né? E ele fala de uma parceria com a Índia. Então, existe esse consenso no meio político que diz que Angola tem que produzir mais alimentos. Aqui nesse outro site, Dinheiro Vivo, que é um site de Portugal, alimentos básicos, Angola quer cortar 3,5 milhões, aliás, 3,5 mil milhões nas importações. Eles têm vontade de diminuir a importação. Aí você pensa o seguinte, mas será possível? Será que Angola não tem capacidade agrícola? Será que o solo de Angola é ruim demais e é por isso? Talvez seja por isso. Bom, se eu produzir alimento, eu vou vender a um preço muito bom, melhor do que muitos países como a Alemanha. Na Europa, um prato de sopa não custa $10 na Europa, não. Tá? Então você tem um preço em Angola muito bom. Então, se não é questão do preço, deve ser porque Angola é um deserto inteiro só, né? É um país que não dá para plantar nenhuma flor. Será que é por isso, então, que Angola não produz alimento? Eu vou dar uma olhada aqui no mapa. Vamos olhar aqui de cima no Google. Tá? Vamos olhar como é que é o solo de Angola, se realmente existe a capacidade de Angola de produzir. Ora, vejamos, se você estudar um pouco história, você vai entender que tem uma teoria da movimentação dos continentes, que um dia Brasil e Angola já foram unidos, já foram um continente só. Né? Inclusive você vê que um encaixa no outro. Né? Você vê aqui o espaço aqui na costa africana aqui, e você vê que o Brasil aqui, América do Sul, encaixa certinho aqui dentro. O que nos leva a crer que um dia esses dois já foram um continente só. Se isso é verdade, essa parte aqui que é Angola, ela deve ter sido, né, ela faz parte mais ou menos, vou botar aqui que fica uma visão melhor, você vê aqui, ó, os dois se encaixam. Essa parte de Angola, se a gente pegar essa ponta aqui do Brasil e colocar bem aqui no Golfo do Guiné, essa parte de Angola vai estar bem aqui nessa região, que é composta aqui dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, que é justamente, pessoal, a região com maior potencial agrícola do Brasil. Se um dia esses dois continentes foram um só, o solo que tem aqui é o mesmo solo que tem em Angola. Vamos dar uma olhada aqui por cima, só para visualizar um pouco esse solo aqui na região central do Brasil. Claro que isso aqui é bem superficial, né? Aqui o Goiás, Brasília, você tem aqui a aparência do solo. Você está vendo, não precisa ver muita coisa, só precisa ver essa característica mais ou menos aqui, né? Então vamos dar uma olhada em Angola para ver se é parecido. Será que é realmente parecido? E você vai ver que sim. Na verdade, é idêntico. É idêntico. O que nos leva a crer que Angola tem o mesmo potencial agrícola que o Brasil. Pelo menos o mesmo potencial agrícola. É diferente, por exemplo, daqui da região do deserto, que é boa parte da África. Isso aqui, com certeza, é diferente do solo do Brasil, que é um dos principais países aí na produção de alimento. Aqui seria complicado eu falar para vocês que aqui tem um potencial de produção agrícola. Mas Angola é diferente. Olha, bem parecido. Resumindo, pessoal, existe sim um potencial agrícola muito grande em Angola, ou seja, não é por causa do solo que não se produz alimento em Angola. Inclusive, se você produzir alimento em Angola de maneira descentralizada, você vai gerar emprego e renda para toda essa região aqui que não é tão desenvolvida quanto a capital Luanda, que fica bem aqui, né? Capital Luanda, bem aqui. Essa região não é tão desenvolvida quanto a capital. Então, é uma excelente oportunidade fazendo aí um agronegócio sustentável de desenvolver também o resto do país. Uma outra coisa que eu falei para vocês, uma problemática de Angola, é a energia elétrica, que não chega em todas as cidades. A produção agrícola, né, de maneira sustentável com biodigestores pode fazer com que você crie, por exemplo, aqui nessa cidade aqui de Saurimo, né, crie uma produção aqui, coloque um biodigestor e abasteça essa cidade aqui com energia elétrica, por exemplo. Tá? Então, isso é possível. Logicamente que Saurimo já tem energia elétrica, né? Mas você pode deixar a cidade independente da produção de energia elétrica através dos geradores a diesel, que são comuns aí no país de Angola. Então, como funciona esse projeto, afinal de contas? Como é que é o projeto de fazenda sustentável? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? E vou mostrar então
o seguinte gráfico. Eu já tenho um vídeo lá separado que eu estou explicando isso aqui com mais, digamos, com mais tempo. Eu vou deixar depois o link para que vocês possam ver. Então você tem nesse projeto que eu chamo de Fazendeiro Moderno, o projeto Fazenda Sustentável, você tem a produção de uma produção agrícola, por exemplo, milho, soja, arroz ou sei lá, qualquer outra produção agrícola que você queira. E isso aqui gera uma certa quantidade de resíduos, que são os resíduos orgânicos vegetais. Depois você tem uma produção da pecuária, que você tem, por exemplo, bovinos, suínos, oprinos, aves, peixes e tudo que é animal que você possa criar. Aí você pega, alimenta esses animais com essa própria produção agrícola aqui também. Mas só que você faz a produção agrícola, claro, excedente, que é para poder vender também o milho, vender a soja, vender toda essa produção agrícola também. Uma parte disso você alimenta os animais e aí você passa então a vender as carnes. E olha o que é bacana aqui. Dos resíduos orgânicos vegetais com os animais, você junta tudo, os resíduos sólidos orgânicos, joga isso em um biodigestor. Vou já mostrar para vocês o que é um biodigestor, vocês vão ver foto. E esse biodigestor vai transformar esses resíduos aqui em gás, biogás. E esse gás você pode transformar em energia elétrica para utilizar, por exemplo, na industrialização dos produtos, né? Você vai fazer o processamento das carnes, que é da produção agrícola, mas também você pode pegar o gás e utilizar como combustível de máquinas agrícolas. Aí você fica independente se na região que você colocar esse projeto, se tem produção, se tem venda de óleo ou não, né, de petróleo. E aí a outra produção do biodigestor é justamente o biofertilizante, que é o quê? É o fertilizante com uma certa carga orgânica baixa e uma quantidade de água, que é ideal para utilizar diretamente aqui na produção agrícola. Resumindo, você tem uma produção agrícola de baixo custo, porque o fertilizante é você mesmo que produz. Você tem uma produção pecuária de baixo custo, porque o alimento dos animais é você mesmo que produz. Então você tem uma produção agrícola e pecuária de baixo custo, tem uma geração aqui de energia elétrica, que você também pode produzir em excedente para vender energia elétrica, movimenta todas as suas máquinas e tem um processo integrado, autossustentável e muito barato de produzir alimentos e energia. Aí, pessoal, a receita está pronta. Estou falando para vocês. Mostrei um grande problema e agora uma grande solução. Para todo grande problema tem que ter pelo menos uma grande solução, não é isso? Soluções tradicionais não resolvem grandes problemas. Então você tem que ter uma solução inovadora, uma solução realmente que envolve tecnologia. E isso aqui com certeza envolve muita tecnologia. Eu vou deixar aqui o link para vocês, né, onde vocês vão ver como esse projeto é, na verdade. Eu vou deixar aqui inclusive uma foto de um exemplo de um projeto como esse na Alemanha. Você vai ver aqui, olha, o agronegócio sustentável, o projeto Fazendeiro Moderno. Então você tem essa apresentação, tem também como é que funciona e tem uma foto aqui desse projeto, né, onde você tem o biodigestor aqui. Ao redor desse projeto do biodigestor você tem a produção agrícola. Aqui nessas celeiros aqui você tem alguns animais, por exemplo, bovinos, suínos e aves, nesse caso aqui, mas também você pode ter peixe, você pode ter outros animais, né? E cria aqui dentro. E aqui atrás você tem a produção de ração, que é justamente pega o material agrícola e transforma isso em ração aqui nessa casa de produção. Tá? Esse é um projeto que existe na Alemanha, desenvolvido pela Universidade de Hohenheim. Tá? Então, quem quiser visitar também pode vir à Alemanha para visitar esse projeto. Tá? Como funciona? Está aqui o vídeo, tá? Que eu estou explicando mais pausadamente, com mais detalhes. Então você pode se informar através disso aqui. Agora, pessoal, é só entrar em contato comigo para a gente desenvolver isso aqui juntos, tá? Imagine que você vai ser dono desse projeto aqui, que você vai poder produzir alimento em um país que paga muito dinheiro pelo alimento. Então, com certeza, um grande negócio. Para finalizar esse vídeo, eu vou me despedir então de vocês aqui, meus amigos, irmãos angolanos. Aqui no idioma, eu pesquisei aqui na internet, então eu sei que Angola tem várias tribos que falam diferentes idiomas. E aqui, nesse site aqui, o WikiHow, ele diz que esse idioma, Oshikiwaniama, me desculpe se eu falei errado,
é falado tanto na Namíbia como em Angola. E eu dei aqui uma olhada como é que eu vou me despedir corretamente aqui da galera aí, do pessoal de Angola, de uma maneira mais bacana. Então, ele está dizendo aqui que para homem é diferente o jeito que se despede de homem e o jeito que se despede de mulher. E aqui eu vou falar então para vocês o seguinte: primeiro para as mulheres, né, você diria Ua Uhalapo Meme, né? Mas aqui na verdade é o olá, isso aqui não é nem despedida. Então, Ua Uhalapo Meme, e para os homens eu diria então Ua Uhalapo Tate. Tá certo? Então, meu alô aí para vocês, meu grande abraço para a população de Angola, né, um país irmão do Brasil, nosso querido irmão aí. E a gente se encontra então, pessoal. Se inscrevam, se vocês quiserem entrar em contato, tem aqui também o portal Resíduos Sólidos, né, como referência, o portal do Biogás, como eu falei para vocês, aqui está meu contato. Me inscrevam, comentem também aqui no vídeo do YouTube que eu coloquei aqui para vocês. Se inscrevam no canal Energia e Meio Ambiente e vamos nos conectar, porque essa troca de informações, com certeza, ela é muito útil para o desenvolvimento das regiões, dos povos e de todo o planeta. Um abraço sustentável, um abraço para todos vocês aí. Até o próximo vídeo.